Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos tomar o seu assento, glorificando ao nosso Deus. Amados irmãos, ali onde o Senhor falou comigo, através desse salmo, em casa, salmo de Davi. Esse salmo é um salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, um dos mais conhecidos. É o salmo 23 e o salmo 91. É o salmo mais citado da Bíblia. Então, esse salmo aqui, Davi, ele declara, através desse salmo, a alegria, a felicidade de ter o Senhor, Deus, como seu pastor. Então, pastor é aquele que conduz as ovelhas. Então, Davi, ele trabalhava cuidando das ovelhas dos seus pais, no campo, e ali naquele momento, Davi, ele tocava harpa, ele deitava ali no pasto, no seu momento de descanso ali. E Davi, ele foi, queridos, sem sombra de dúvidas, Davi foi o maior compositor, o maior poeta da Bíblia Sagrada, se não o mesmo dos homens da terra. Por quê? Porque cada salmo que Davi escrevia, porque salmos é oração ou cânticos, tá? Por isso fala livro dos cânticos, é a mesma coisa. Então, salmo não tem capítulo, é só versículos. Então, salmo quer dizer livro dos cânticos. E Davi, nesse salmo, ele começa a olhar, queridos, para o passado dele, quando ele estava no campo. Deus deu para ele esse salmo, Deus deu para ele. E Davi começa a olhar a vida dele. Davi se vê como se fosse uma daquelas ovelhas, porque ele via, Davi tinha o cuidado de dar para as ovelhas o melhor pasto. Davi colocava as ovelhas no melhor pasto. Davi levava as ovelhas para descansar. Davi, ele ungia a cabeça das ovelhas com o óleo da unção. Então, ele começava a se comparar com aquelas ovelhas, e ele via sobre ele o cuidado de Deus sobre ele. Davi olhava assim, e ele via que ele tinha o cuidado de Deus sobre a vida dele. E ele pode ver, assim como ele cuidava daquelas ovelhas, Deus cuidava dele. Aleluia, Deus! E ele era desprezado pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos os seus familiares. Davi era uma pessoa que ninguém dava nada por ele, ninguém acreditava nele. Por quê? Imagine só, querido, todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós vamos incomodar muitas pessoas. Todas as vezes que você ora, que você busca a Deus, que, por exemplo, eu e você, todos nós, tem pessoas da nossa parentela que elas falam assim, ó, da minha, da sua, falam assim, vou fazer o que na igreja? Desse jeito. Vai ter esse negócio de igreja, né? Mas na hora que as coisas, elas dificultam, as pessoas lembram que as nossas orações têm efeito diante de Deus. Então Davi, ele naquele momento ali, ele escreve esse salmo, e ele traz a felicidade de ter Deus como condutor da sua vida, de ter Deus como o seu pastor, como o seu auxílio. E esse salmo aqui, que ele está dizendo que Deus, a
nossa vida, Deus na nossa vida, Ele é Deus que Ele cuida de mim e de você. Então esse salmo é um salmo de completo, queridos. Salmo completo. Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada. Aleluia, então, Deus. Às vezes nós temos o costume, algumas pessoas pegam o texto e colocam o E, tá? Mas não tem E. A gente coloca assim, o Senhor é o meu pastor, mas não tem assim, não tem. O Senhor é o meu pastor, nada, vírgula, nada, não tem o E. Porque se tivesse o E no original, na Bíblia tivesse o E, iria colocar dúvida, iria colocar impedimento em Deus. Deus não trabalha com impedimento. Então a gente costuma, só que isso aí Deus não leva em conta porque é a nossa maneira de se expressar, é a nossa expressão. Mas o texto correto é assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Então, o que Davi via? Que não faltava pasto verdejante para as ovelhas, não faltava água de descanso, não faltava justiça. E Davi diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, neste local onde Davi apacentava as ovelhas do seu pai, esse vale das ovelhas, se você observar no YouTube ou no Google, você vai encontrar esse vale, tá? Você vai encontrar esse vale. Tem uma moça que ela mora em Israel, já tem muitos anos já, Aline. É só você colocar no YouTube Israel com Aline. Coloca no seu celular, na sua casa, na sua televisão, no YouTube, coloca lá Israel com Aline. Você vai aprender muita coisa com ela. Então, e ela já fez muitos vídeos passando por esse vale, aonde Davi ele passava com as ovelhas. Então esse vale tem um penhasco. Quando fala vale da sombra da morte, é porque assim, se essas ovelhas elas derrapassem daquela ribanceira, elas não escapavam. É verdade. Então o pastor ele tinha que estar sempre atento, de olho na ovelha, para que onde ela fosse pisar, ela tivesse ali a proteção do pastor e defendesse ela. Aleluia! Para mim, então, algumas pessoas aqui já cuidou de ovelhas, ovelha mesmo na roça, quem já cuidou da roça? Ninguém cuidou aqui, não, de ovelhas? Eu já cuidei bastante. Alguém já cuidou do Nordeste, norte de ovelha? Eu já cuidei muito de ovelha desse animal. Né? Então a gente tinha que passar um produto na ovelha, esse produto chamava o quê? Mata bicheira. Em alguns lugares, chama até baigonte, é mata bicheira. Baigonte é a marca do produto. É igual bombril, né? O povo fala assim, comprar bombril. Não, você vai comprar lã de aço. Bombril é a marca, né? Bombril é a marca. Não é o produto que você usa. A marca são bombril. Agora o que tem dentro é esponja de lã de aço. Que o bombril é mais famoso. Aí você vai lá, eu comprei, vai comprar uma solã. A marca que igual a pessoa fala assim, Blindex. Porta do Blindex. O Blindex é a marca do vidro, não é a porta nem a janela. O Blindex é a marca, é uma marca que faz vidros. Então, Davi, ele protegia as suas ovelhas, eles guardam dele. Quando ela se feria, ele passava o óleo sobre ela. Aí, glória a Deus. E a gente passava esse mata-bicheira, e quando as moscas sentavam nas ovelhas, na roça, dava aquelas varejeiras, sabe? Então a cabeça da ovelha ficava ferida. Então a gente pegava o mata-bicheira, que era um produto que, quando você viu uma ovelha com a cabeça azul,
ou roxa, era porque alguma coisa tinha ficado nela. Então, todo cuidado, você pode pegar uma ovelha, levantar ela, colocar nos braços, que ela não vai te fazer nenhum mal, porque a ovelha é um animal manso. Agora o bode ele dá muito trabalho. Eita. O bode ele dá amarrado, o bode ele... Então, Jesus ele não apacenta bodes, mas sim ovelhas, queridos. Então, quando nós somos ovelhas, nós somos remansos. Então, Jesus, como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ele, como obedecendo o Pai. E ele não abriu a sua boca, ele foi ferido por nós. Está lá em Isaías 53. Então, quando Davi via esse cuidado de Deus para com ele, Davi se colocava ali como ovelhinha do Senhor. Então, Davi via a proteção de Deus sobre a vida dele. Em todos os detalhes, Davi via Deus na vida dele como ovelha. Então, Deus conduzia ele à parte dos verdejantes. Esse salmo é um salmo que todas as bênçãos são liberadas sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Todas as bênçãos de Deus estão nesse salmo aqui sobre a nossa vida. A importância de nós colocarmos o Senhor como nosso pastor. A importância de nós colocarmos o Senhor como nosso guia, como nosso condutor. A importância, quer dizer, você pode até passar pelo vale, mas Ele que conduz a tua vida. Você pode até passar pelo vale, mas Ele que supre a tua vida. Aleluia! Olha só, aí quando Davi fala aqui, ó, ele coloca toda a vida dele aqui. A vida dele aqui. O quanto que ele era desprezado pelas pessoas. O quanto que Davi ele se sentia sozinho. O quanto que Davi... Porque, queridos, quando a gente está buscando a Deus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, muitas pessoas se afastam de nós. Quando a gente entrega 100% da nossa vida a Deus, muitas pessoas vão se afastar. Porque elas vão ver que a gente vai incomodar elas, porque as nossas atitudes vão ser diferentes. As nossas atitudes vão ser diferentes das atitudes delas. Então muitas pessoas vão se afastando da gente. Porque elas veem realmente, então Davi, quando ele tocava harpa, os irmãos dele diziam assim, ó, isso aí é fantástico, tocador de harpa, fica aí no meio do mato. Então, pela história, todo pastor de ovelha na história, todo pastor de ovelha, eles eram desprezados. Quando José falou para os seus irmãos, vocês vão se apresentar perante Faraó, mas vocês não falam para Faraó que vocês não cuidam de ovelha não, tá? Porque é abominação falar isso para os egípcios. Mas uma coisa eu sei, aquele menino, querido, que era esquecido lá no campo, cuidando de ovelhas, um dia se torna o rei de Israel. Aquele menino que era desprezado pelas pessoas lá no campo, cuidando de ovelha, um dia ele senta à mesa do rei. Aquele menino que era desprezado, Deus estava vendo a história de Davi. Deus estava vendo, por isso que Deus fala no Salmo 89, versículo 20, achei Davi meu servo, e com meu santo olho guiei. Então olha só, quando ele estava cuidando de ovelhas, queridos, ninguém dava nada por eles, por Davi. Mas o que a Bíblia diz, querido, que vem o leão, vem o urso e tentam atacar a ovelha, mas Davi protege aquela glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória! Ovelhinha. Davi defende, ninguém conseguia ver. O pai dele não via, os irmãos dele não viam, ele emprestava, mas Deus estava vendo ele. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Deus estava. Por isso Jesus falou assim: que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, no mundo espiritual, o pastor ele tem uma visão. Então ele vê o perigo que vem por trás da ovelha. O pastor ele tem que observar além do rebanho.
além do rebanho. Eu já contei esse testemunho que eu tinha uma tia minha, que ela era a tia caçula. Ela era a tia caçula. Ela era a tia caçula. Ela é irmã da minha mãe. E essa minha saudosa avó e essa minha tia eram as únicas duas que caminhavam para a igreja. Ela era a coluna da casa. E eram mulheres de oração mesmo. Oh, glória! Mas a Bíblia diz assim: nós temos que orar e vigiar, não é verdade? Vigiar e orar. Então apareceu um vaso, que ele era de outra cidade. Para a minha tia, apareceu um vaso todo adornado. Né? Aí a minha afinada avó falou assim: ó, ô pastor, quero apresentar meu futuro gêmeo. Para o senhor conhece meu futuro gêmeo. Aí o pastor foi lá, cumprimentou e tudo. Pastor de sabedoria, depois chamou a minha avó e falou assim: olha, ó, dona Terezinha, esse rapaz aí não vai casar com a Maria não, viu? Esse rapaz aí, ele é complicado. Mas minha avó virou uma fera contra o pastor. Só não saiu da igreja, mas virou uma fera contra o pastor. Que não, nada a ver, mas Deus já falou. Amém. Ele depois se casou, o anjinho se transformou em um demônio mesmo. Só para você ter uma ideia, no ano de 2003, ele tentou matar a minha tia na minha frente. Se eu não tivesse corrido a minha tia, ela teria sido morta apedrejada. Porque na hora que ela jogou o tijolo, passou assim voando no meu ouvido só. E eu corri minha tia por lá. E ele saiu foragido com o pé machucado. Foragido. Aí teve três filhos, hoje vivem separados, desviados da igreja, adultério pelo meio, prostituição, desviados. Por quê? Porque muitas das vezes, queridos, nós não ouvimos, como a missionária falou, nós temos que ouvir a voz de quem é espiritual, de quem está no verdadeiro Deus. Porque Davi, ele via quando o pastor, ele via, e eu já falei com essa minha tia por telefone, há alguns tempos atrás, falou assim: meu filho, eu vejo você nas suas pregações, eu vejo você na internet, eu não dá nem para acreditar que Deus fez na tua vida. Quer dizer, a pessoa era coluna da igreja. Sabe como que é essa minha tia, como que ela é hoje? Ela sabe como que está a vida dela hoje? Hoje ela casou não, né? Arrumou um cara que tem um boteco lá. Então ela fica lá no bar. Uma pessoa que tinha unção, quando louvava, irmão, estremecia a terra. A gente morava no sítio, a gente ouvia lá no sítio, no ano de 1993, a gente ouvia ela cantando lá na cidade, no sul do Paris. Tinha unção dele. Então, o pastor, o anjo da igreja, não é para mandar na sua vida, mas é para te orientar. Deus. Porque eu falo assim, eu já fui, irmão, meu irmão é testemunha. Ele também já viveu comigo. A gente já viveu uma pressão que se você tivesse que fazer alguma coisa, tinha que dar palpite para o pastor. Não, esse cara não viu que der, esse sistema é religioso. Você tinha que comprar o carro que o pastor queria que você comprasse. Você tinha que casar, fazer o que o pastor queria que você fizesse. Se você fosse ali, não, eu não, querido, vida pessoal de ninguém, nem o pastor pode se meter. E vida pessoal de ninguém. O que o pastor pode fazer é aconselhar você, ajudar você. Mas se querer meter-se na sua vida pessoal, não pode. Vida pessoal é particular. Vida pessoal ninguém pode interferir. Ninguém pode aprender você, aprisionar você. Tem gente que vive presa, ela acha que está certa, já está preso no sistema religioso. Porque ela fala assim, ela acaba sendo uma escravidão psicológica. Então assim, eu não podia ficar com minha família. Sabe, a gente não podia, isso também é testemunho. A gente não podia ter um momento com família, porque era obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E hoje aqui, querido, eu faço 2 cultos aqui, e eu deixo as pessoas à vontade para vir buscar com a família, para viajar. A gente aqui está viajando. Então, quando a gente tinha nesse certo lugar, nessa certa denominação, a gente não podia nem viajar para visitar parente. É séria a coisa, irmão. A coisa é muito séria.
Domingo aqui tem 2 cultos, é verdade. Então tem gente que vem de manhã, vai ficar com a família à noite, e assim vice-versa. Então entenda uma coisa, mas no mundo espiritual, a liderança, o pastor, ele vê o que está lá na frente. É verdade. A visão que ele vê é quando vem o diabo, ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem de sapatinho de algodão. E quando ele vem, o que ele vem? Ele vê o quê? Para querer derrubar a ovelha. É verdade. Então, olha só o perigo que Davi ele corria na vida dele. Imagina só, você lutar com um leão e com um urso, você tem que ter Deus na tua vida mesmo. Para você lutar com um leão e com um urso, você tem que ter Deus na tua vida. E Davi ali, ele cheio daquela autoridade, Deus falou assim: aqui está o novo rei de Israel, eu vou ungir. Aqui está o novo rei de Israel, eu vou ungir. Aleluia. Então lá dentro da sua casa, vai uma testemunha aqui, uma vez, dentro da nossa casa, você é um sacerdote dentro da sua casa, uma sacerdotisa. Então você tem o quê? Uma autoridade, você vê o perigo. Vê. Você vê Deus mostra para você igual a mãe. A mãe, ela tem um sentimento do que vem contra o filho dela. Sim. A mãe tem um sentimento, ela carrega. Deus mostra para ela. Sim. Então, Deus, ele tem sentimento. E Deus, ele fala tudo que vai acontecer. Então, quando vai acontecer algo que Deus ele revela, Deus ele mostra. Deus ele por quê? Porque você o quê? Ele está preparando você e ele mostra que mesmo no vale do cativeiro, ele passa por você, no vale da sua ele passa por você. Algumas pessoas que sabem, eu tinha amizade com o Hélio Camargo, ele é irmão da dupla Zé Camargo e Luciano. Eu tinha muita amizade com ele, ligava para mim, o telefone dele até hoje. E ele já me chamou para ir na casa dele, em Goiânia. E só que eu nunca fui. Mas a gente tinha uma amizade através de uma live que eu participei, a gente fizeram uma amizade e tudo. Ele queria vir muito aqui na igreja. E quando ele foi, algumas pessoas sabem que ele foi sequestrado, cortaram a orelha dele. Então a mãe dele estava na igreja, que ela é crente. E Deus usou o pastor para falar assim: olha, dona Helena, eu vejo um sequestro na sua família. Isso foi no meio da semana, quando foi na sexta-feira, aconteceu o sequestro. Mas Deus não deixou tirar a vida dele, porque Deus tinha obra na vida dele, na vida dele. Então, tudo que acontece, querido, na vida da igreja, tudo que acontece na minha, na tua vida, você sabe, Deus vai mostrar para você: olha, estão com inveja de você, estão tramando contra a sua vida, estão aprontando contra a tua casa. Aí você entra em oração e Deus guerreia por você. Você entra em oração, Deus guerreia pela sua vida. Você entra em oração, Deus guerreia pela tua casa. Você entra em oração, Deus guerreia pela tua família. Assim é que Deus encoraja você o quê? Para lutar pela tua casa, porque Ele vai derramar bênção sobre a tua casa. Então, Davi era assim, não, eu não vou abrir mão dessas ovelhas. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus confiou na minha mão. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me colocou. Da mesma maneira, é você, aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele vai abençoar e o diabo quer interferir. Mas que o diabo sabe que a bênção é grande na tua vida. Aleluia, Deus! Então, quando Davi chegava em casa, ele vinha cansado de cuidar das ovelhas no campo, mas ele vinha feliz, ele voltava abençoado. Então, por isso que Deus, como nosso pastor, Ele cura nossas feridas. Deus, como nosso pastor, Ele nos honra diante dos nossos adversários. Deus, como nosso pastor, Ele nos honra diante dos nossos inimigos. Deus, como nosso pastor, Ele nos honra. Olha o que Davi fala assim: ó, prepara uma mesa perante os meus inimigos, na presença dos meus inimigos. Quem que é?
E isso aqui se cumpriu na vida dele. Quando Davi foi o rei de Israel, porque, igreja, Davi ele foi ungido a rei 3 vezes. Ah, pastor, 3 vezes. A primeira unção foi quando Samuel foi ungir ele a rei. A segunda foi perante toda a sua tribo, que era a tribo de Judá. E a terceira e última unção está aqui, ó, no versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então agora Davi aqui, o que acontece com ele? Agora todos aqueles que duvidavam deles, têm que ver agora ele sendo ungido perante todo Israel. Eu creio, meu pai, aleluia. Os irmãos dele, as pessoas que duvidavam dele agora, teriam que ver agora a mesa farta, e ele sentado agora, e ser agora o rei de Israel, recebendo a unção. É por isso que ele fala: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, querido, você pode até ser envergonhado, mas Deus sempre vai honrar você em público. Ele vai honrar você perante aqueles que não acreditam em você, aqueles que duvidam que Deus é na tua vida, aqueles que duvidam que você tem promessa, aqueles que duvidam que tem uma promessa na tua casa. Aleluia, Deus. Eu creio. Aqueles que duvidam que Deus tem uma promessa, querido, sobre a minha e sobre a tua vida, eles vão ter que assistir de camarote a nossa vitória, vão ter que assistir a minha e a tua vitória de Eu camarote. creio, Jesus. Porque Deus prepara uma mesa perante os nossos adversários. É isso que diz esse salmo aqui. Esse salmo é o salmo completo de todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quer dizer, queridos, a bênção de Deus é transbordante. Você tem que ficar ansioso, preocupado. É só descansar, porque Ele derrama sobre a tua casa as bênçãos dele. Davi, ele não abandonou a sua família. Tudo que Deus fez com Davi foi para honrar ele, honrar a sua casa, honrar a sua família. Tudo que Deus faz por mim e por você é para a gente ser canal de bênção na vida da nossa família. Tudo que Deus faz por mim e por você é para a gente ser canal de bênção na vida do nosso próximo, na vida da nossa família. É desse jeito. Quer dizer, Davi, quando ele estava no campo, ele não tinha nada, irmão. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada quando ele estava no campo. Ele era esquecido. Ele era desprezado. É verdade, pai. Mas uma coisa eu sei, ele tinha a presença de Deus dentro dele. Ele tinha unção, ele tinha, querido, a presença atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. A presença atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque bênção com você vazio não é bênção dor de cabeça. Quando você está vazio de Deus, você não vem à igreja. Porque quando você está, a pessoa não, ela não quer Deus e ela não busca Deus, ela fica vazia. Quer dizer, pode ter as bênçãos, mas se torna dores da vida dela. Mas quando ela tem a presença, atrai mais bênçãos para a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Quando ela tem a presença, atrai mais bênçãos para a casa dela. Quando ela tem a presença, atrai mais bênçãos para quem está perto dela. Então é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos pessoas abençoadoras. Sim. Que aquele que está próximo de nós vai ser abençoado também. Em nome de Jesus. Então aquele que anda com você vai ser abençoado. Aquele que anda com você vai ser abençoado. Aquele que está na tua casa vai ser abençoado. Através de você, a bênção é transferida. Através de você andar com Deus, de você andar com a presença, a bênção dele transfere de você para quem está perto de você. A bênção dele vai transferindo para quem está perto de você. Era assim a vida de Abraão. Abraão vai ser uma bênção. Então, Ló foi abençoado por quê? Por causa de Abraão. Mas Ló não fazia altar, Ló não fazia nada. Mas através de Abraão, ele foi abençoado. Glória a Deus. Então é isso que Deus quer, nos contagiar de bênção, nos encher de bênção, para a gente contagiar quem está em nossa volta. Para a gente contagiar
quem está ao nosso derredor. A bênção não é só para nós, a bênção é para o nosso próximo. A bênção nós devemos ser o quê? Canal de bênção na vida do nosso próximo. Quer dizer, Davi disse assim: olha, agora meus inimigos vai sentar à mesa comigo e vai comer comigo. É verdade, querido. Aqueles que diziam que você não ia crescer, que você não ia prosperar, que você não ia ser abençoado, que não ia dar certo na sua vida, vai ter que sentar na mesa e comer com você. Vai ter que sentar na mesa e participar do banquete com você. Eita glória! Assim foi os irmãos de José, sentou na mesa e comeu no banquete com ele. É verdade. Você viu que até Judas traiu Jesus, comeu na mesa com ele. Então Deus prepara na mesa, as pessoas se revelam quem elas são. Deus prepara, por isso que você nunca pode ter medo de traição, não tenha medo disso não. Porque maior é Deus que está na tua vida. Não tenha medo de quem vai trair você, decepcionar você, não tenha medo. Olha para aquele que fez a promessa na tua vida. Olha para quem esteve com você num momento difícil. Olha para aquele que anda com você. Quando Davi estava no vale, ele dizia assim: não é Abinadab, não é Samar, não é meu pai Jessé, é Deus que vai comigo no vale, é Ele que passa comigo no vale, é Ele que passa comigo no deserto, irmão. Tem vale que nós vamos passar, eu, você e Deus. E a promessa, eu, você e Deus é a promessa, mas Ele vai estar conosco, Ele vai ser conosco, Ele vai caminhar conosco, Ele vai andar conosco, Ele vai cuidar de nós. Às vezes o vale é uma enfermidade, às vezes o vale, Deus permite você passar pelo processo hospitalar, às vezes o vale é uma guerra financeira, mas Ele está com você. Aleluia, Deus! Às vezes o vale é uma luta na área sentimental, na área profissional, mas Ele está com você no vale. Glória a Deus! Ele está com você no deserto. Então, o evangelho de facilidade vai dizer para você que é tudo fácil, né, queridos? O evangelho de facilidade vai dizer para você que é tudo fácil. Vai revelar seu CPF, vai revelar os assuntos do seu carro, vai revelar toda a sua vida, mas vai trazer resultado para você. Vai revelar a rua que você mora, o bairro, o que Deus quer saber disso aí, irmão? Você não? Mas Deus quer saber só de uma coisa: dele estar perto de você e mudar a tua vida e te abençoar. Então o evangelho de peso é aquele que nos muda e que nos abençoa. Que Deus tira a gente do fundo do poço, troca nossas vestes, irmão, e nos dá uma nova vida, a vida com Ele. Deus arranca nossas vestes espirituais, aquelas vestes sujas que a gente carregava lá fora de pecado. Ele troca nossas vestes pelas vestes de glória, nos dá um novo banho. Não falo de vestes físicas apenas, falo no mais profundo, é as vestes, queridos, que são espirituais, que estão dentro de nós. É Ele tirar as vestes manchadas e colocar sobre nós. Por isso que no Salmo 40 Davi fala assim: esperei com paciência do Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, pôs o novo canto na minha boca, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Glória a Deus! Então Deus mudou a história desse salmista. Deus colocou novas vestes sobre ele, deu a ele uma nova vida e deu a ele o quê? Deus preparou para ele o quê? Um banquete na frente de todo mundo. Glória a Deus, eu creio! Agora quem dizia assim, aquele ali que dá de ovelha ali agora, tinha que ver o rei de Israel agora, irmão. Que olhava para José e dizia assim: aquele ali é o sonhador, agora tem que ver o quê? Como governador do Egito. Então, todas as vezes que você passa pelo vale, é para você chegar onde? Na mesa da promessa. Glória a Deus, eu creio. Primeiro Davi passou pelo vale, para depois sentar à mesa. Primeiro veio os processos, mas depois veio a vitória em nossa vida. Glória a Deus. Primeiro veio os processos difíceis. Primeiro, muitas pessoas falam assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí quando chega no versículo 4 do vale, a pessoa foge. Só que assim, o Senhor é meu pastor, mas nada me faltará. Não faltará prova, não faltará luta.
não faltará deserto, mas em tudo isso nós somos o quê? Somos mais que vencedores. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, queridos, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. No meio da tribulação, no meio da guerra, no meio da luta, no meio do vale, no meio do deserto, nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Em todos os desertos que a gente passa, nós somos mais do que vencedores. Em todos os vales que a gente passa, nós somos mais que vencedores, queridos. Mais que vencedores. Eu trabalhava numa empresa boa, que meu patrão gostava muito de mim, ele estava presente, me abençoava. Só que assim, como a gente trabalhava com muito valor, que era o ramo de joias, então muitas vezes ele dizia assim, ó, Francisco, se fulano de tal chegar aqui, fala para ele que o cheque voltou. Aí eu falei, eu não posso mentir, ainda mais eu já era da igreja obreira evangelista. Você vai dizer, ninguém pode mentir, nem crente, nem católico, nem ninguém, nem espírito. Mentira é do diabo. Aí chegava outro irmão, tinha um irmão que ele era, seu Hermínio, ele era adventista. Ele era um amor de pessoa. Então quando ele chegava no portão assim, ó, que eu via ele pela câmera, que ele tocava no interfone, aí ele dizia assim, Francisco, fala para ele que eu fui no velório do amigo meu, que eu não estou aqui, ele vinha cobrar. Aí, ele falou assim, eu não vou mentir, ele falou assim, ó, ele sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, ó, não mistura igreja com trabalho. Aí, queridos, eu fui orar de madrugada, 3 da manhã, Deus falou comigo assim, ó, abra agora a tua Bíblia para eu escolher. Saiu Isaías 43. Não temas que eu sou contigo. Pede a conta. Sai do serviço. Saí, irmão, do serviço que eu fui trabalhar. Fui evangelizar de noite. De manhã cedinho, saí para evangelizar. Porque Deus escolheu a Bíblia, fui evangelizar. E eu passando na casa, eu ganhei um senhor que estava desviado, ele tinha 84 anos. Cuidei dele, cuidei da vida dele. Na casa dele tinha um balão bem grandão, que ele respirava através da parede. Cuidei dele, e ali ele já era batizado, quando ele era só que estava desfiado. Você vê só, esse senhor de idade, ele ficou uma pessoa perfeita. Porque se olhava para ele, você não dava para ele 84 anos. Ele sentava na mesa, ele tomava café, conversava, dava risada, e todos os filhos dele falaram assim: olha, o irmão Francisco, ele é homem de Deus, é testemunho. Então eu ganhei toda a família praticamente. Oh, glória! Deus! Deus faz dessa maneira. Ganhei toda a família. Então, o seu Ronaldinho, ele partiu. Quando você chega na idade, você não tem mais idade de 40 anos. Ali é só canseiro e fadiga. Então Deus preparou, recolheu ele. Fiquei com ele até na UTI. Ia visitar ele na UTI. Orava por ele. Querido, uma obra linda, mas também desempregado, sem nada. E meu pai, minha mãe, meu pai é vagabundo. Quer trabalhar, vagabundo. É uma guerra do Estado. E eu lembro, irmão, que eu fui trabalhar na casa de recuperação de voluntário. Então eu não tinha mais nem sapato. Eu ia para a igreja assim, meu sapato era aberto da igreja. Então o joelho e ficava assim escondendo o rasgo. Era rasgadão. O sapato falava, tinha uma boca aberta. Mas era humilhação total. Eu cheguei na Deus Amor daquele dia, uma sexta-feira. Eu chorava, meu Deus. Humilhação. Aí Deus levantou um profeta aqui e me disse: a partir de hoje eu estou mudando a sua vida. Glória a Deus! Vou te colocar no melhor emprego. Deus me colocou na melhor empresa naquela época para mim trabalhar. Glória a Deus, para mim trabalhar, me colocou na melhor empresa. Aí quando foi um certo dia, eu estava saindo do Bradesco. Aí esse meu patrão que me disparou o carro em frente ao banco e falou assim: ô Francisco, volta trabalhar para mim, agora eu não posso mais. Então assim, entendeu? Por quê? Porque ele tinha muitos funcionários, irmão, que roubavam ele, mas eu nunca roubei. Graças a Deus. Tinha muitos funcionários que roubavam. Eu conheci pessoas famosas lá, Simone do Balão Mágico, cantor sertanejo, jogador de futebol, ia vender joias lá. Mas Deus é assim: quando você renuncia por amor a Deus, Deus honra você, querido.
quando você renuncia por amor a Deus, agora quando você mente para agradar as pessoas, fazer a vontade do diabo, quando você faz a vontade de Satanás, aí você é envergonhado, as coisas não fluem, as coisas não andam, porque você está de acordo com o pecado. Mas quando você honra a Deus, Ele te honra também. Quando você honra a Deus, então pode vir o momento do vale, irmão. Mas quando vem o tempo de honra, Deus Ele honra. Pode vir o tempo do deserto, mas quando vem o tempo de honra, Deus Ele honra, querido. Deus Ele honra, e Deus o quê? Ele nos coloca em lugar de destaque, irmão. Em lugar de destaque. Então a gente nunca vai ser, até esse meu patrão, até hoje a gente conversa, Mas assim, você vê só, se fosse da minha carne, teria uma inimizade. Mas depois disso, eu já fiz um brinco na casa dele ainda, em 2019. Fiz um brinco lá na casa dele. Ele falou assim: ô, você casou, né? Você casou, virou pastor, né? Falei, virei. Aí ele falou: sabe o que ele falou para mim? A melhor escolha que você fez. Então, assim, Deus, o que Ele quer de nós? Sinceridade quando a gente for. Ele quer sinceridade quando a gente for. Tem gente que por causa de um prato de leitinho, ela muda a identidade dela, ela se vende, ela se prostra. Mas quem é de Deus não se vende por nada, não se prostra por nada, não se entrega por nada. Os irmãos de Davi, eles eram vazios, mas Davi estava cheio da presença, Davi estava cheio da unção, Davi estava cheio da glória. Davi, ele sabia que Deus cuidava dele nos mínimos detalhes. Querido, não falta roupa para você, não falta sapato para você, não falta comida para você. Hoje eu posso escolher o sapato que eu quero para vir para a igreja. Eu posso escolher a roupa que eu quero para vir para a igreja. Por quê? Mas antes eu não tinha. E muitas vezes eu comprava no brechó. Mas por quê? Falta de sabedoria e visão de Deus. Mas o que acontece? Quando Deus Ele prepara para a gente, Ele dá o melhor para nós. Ele nos honra, Ele nos abençoa. Então Deus coloca o melhor na nossa mesa. Então o evangelho que você não passa pelo deserto, irmão. Mas imagine só, se chegasse uma pessoa aqui na igreja que ela tem muito dinheiro, por exemplo, ela tem muito dinheiro, ela é uma pessoa milionária, só que ela vive até uma vida extraconjugal, porque ela tem muito dinheiro, é uma pessoa famosa. Aí eu vou entregar a revelação para ela: Deus vai te abençoar cada vez mais, Deus é contigo. Irmão, é um evangelho que não vai converter a pessoa. O evangelho de verdade não é que você massageie o ego da pessoa, é que você ensina o caminho da mudança. Então, por isso que tem muita gente que vai ter cheia de revelação, de profecia. Por quê? Porque chega lá, para a pessoa ser famosa, coloca até no altar para cantar, para pregar, mas a pessoa não tem. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele leva a gente do vale para a mesa, para sentar na mesa. Ele tira a gente do vale do deserto para sentar na mesa. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, nada segura a gente. Tem o tempo da necessidade, tem o tempo do deserto. Mas quando chega o tempo da honra, ninguém para nós. Quando chega o tempo da vitória, nada nem ninguém para nós. Quando chega o tempo da vitória, nada nem ninguém para nós. Quando chega o tempo da bonança, não vale a pena você trocar Deus pelo prato de lentilha. Não vale a pena. Porque o inimigo, ele tinha um casal, minha esposa, sabe, o Marquinho da Record, sabe que é não, da Record, Marquinho da Juliana. Eu estava conversando com ele até tarde da madrugada. Na hora que ele pegava o filho da igreja, desviava o filho, agora precisando de vez separou da esposa. Mas por quê? A vida de diabo lança proposta prática. E a pessoa entra, irmão, na vaidade. Mas Deus tirou ele da cachaça. O pai dele bebia cachaça. O pai dele batia na mãe dele, espancava a mãe dele. Ele veio da Bahia correndo com a mãe dele para cá. Chegou aqui, Deus mudou a vida dele. E Deus colocou ele dentro da Record. E Deus honrou o nome dele. Mas assim, às vezes Deus ele prepara para a gente a bênção. E a gente joga a bênção fora. A bênção que Deus deu para a gente. Deus prepara a bênção para a gente. Então, às vezes, por que Deus permite a gente passar pelo vale, pelo deserto? Para amanhã, a gente saber depois, não, esse aí não Deus me tirou, eu não vou me corromper. Se você olhar uma coisa, sabe por que Saul não deu valor? O reinado, mas Davi valorizou. Porque Saul, o coração dele, ele não estava aí para buscar a Deus. Então,
Quando a gente, querido, a gente pensa, não, eu tenho meu coração voltado para Deus e eu vou honrar Ele como Ele me honrou. Ele me tirou da lama, eu vou continuar sendo fiel. Ele me tirou da lama, eu vou continuar sendo fiel, irmão. Ele me tirou da lama, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Eu vou continuar servindo a Deus. É o prazer que a gente tem. O prazer que a gente tem da gente continuar servindo ao Senhor. Porque mesmo pouco, Ele vai nos honrar. Mesmo pouco, Ele vai nos honrar. Eu já tive convite para ser pastor de igreja, para mim ter salário grande mesmo, de igrejas grandes. Mas por quê? Meu coração é dele, meu coração é fazer a vontade de Deus. É poder. Você vai chegar o tempo que Deus ele já está honrando essa obra. Vai chegar um tempo que a gente vai estar em lugares grandes, em lugares espaçosos, em lugares. Porque vai chegar a hora de Deus. Então, a hora de Deus, ela chega. Porque às vezes você tem uma igreja cheia de pessoas, lotada, mas não tem transformação, não tem milagres, não tem cura, não tem mudança da vida da pessoa, não tem o sinal de Deus. Mas Deus ele quer o que? Dar para a gente sinais, poder e maravilhas. Deus falou assim, ó, Davi, o teu reinado vai ser de excelência, Davi. Ninguém vai prevalecer contra você. O teu reinado vai ser de vitória. Os teus inimigos não vão prevalecer contra você. Vamos adorar o nosso Deus. Os teus inimigos não vão prevalecer contra a tua casa. Os teus inimigos não vão prevalecer contra a tua família. Deus prepara a mesa para a gente. Deus tira a gente do deserto para a mesa, do vale para a mesa. Então toda vez que você passar pelo vale, é que a vitória é grande na sua vida. Toda vez que você passar pelo deserto, é que a vitória é grande na sua vida. Vamos adorar Ele. Aleluia, não vai faltar nada na tua casa. Ele vai suprir a tua vida. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir as tuas necessidades. Aleluia. Na sua vida. Disseram que eu não ia. Ele vai suprir as necessidades da tua casa. Disseram que os meus sonhos acabaram ali.